Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos que já estão conectados na nossa página do Facebook, AD Tradicional em Bolívia, e também pelo site www.adtradicionalbolivia.com ou pelo nosso aplicativo do Play Store, né? Nosso app no Play Store, que está nos assistindo também. E depois disso também vamos estar deixando lá no YouTube. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Deus abençoe poderosamente aos irmãos. Já temos conectado aqui a Jéssica de Jesus, Diácono Daniel Carneiro, também Roseli Damasceno, que já está conosco, pastor Elienay Brandão, Gessé Bernardes, estão conosco já a irmã Benedita também, está nos assistindo nessa manhã de transmissão do nosso Ministério Igreja Evangélica Assembleia de Deus Tradicional em Bolívia, e nós temos um convidado também especial, que é o pastor Daniel Luiz, que pastoreia o setor de número 24 em Manaus, Amazonas. Mas antes, vamos começar assim. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, nesta manhã, te louvamos e exaltamos o teu santo nome. Pedimos por tua misericórdia, que guie, ó Deus, o teu servo em toda boa palavra, para que sejamos edificados, alimentados, conforme a tua vontade. Ó Deus Todo-Poderoso, estende as tuas mãos, Senhor, para abençoar a todos aqueles irmãos que estarão conectados a partir de agora, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. É o que nós te pedimos, Senhor, e desde agora nós te agradecemos. Pastor Iris, a paz do Senhor, irmã Inara, a paz do Senhor Jesus Cristo, pedindo aos irmãos que, por favor, estejam compartilhando a nossa transmissão para um alcance maior. Na noite de ontem nós tivemos o nosso culto transmitido e tivemos uma alma para Cristo Jesus. Deus é muito bom e é gratificante servir ao Senhor. Alana Cavalcante, dando sua saudação com a paz do Senhor também, louvado seja Deus. E como eu havia avisado e avisamos também através das nossas redes de divulgação, Instagram, Facebook, WhatsApp, nós temos hoje a presença do pastor Daniel Luiz, pernambucano roxo. Né? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meu pastor. É uma honra estar aqui nesse dia, nesta hora, fazer parte dessa honrosa live, né? Eu agradeço a Deus pela sua vida. O Senhor é um amigo, né? A sua família é a minha família. E graças a Deus por estarmos aqui nesse dia, nesta hora, em nome de Jesus. Graças a Deus. Pedimos também a graça de Deus para que tudo saia conforme a vontade do Senhor. Temos aqui o diácono Daniel Carneiro dizendo a paz do Senhor Jesus Cristo aos pastores Rony e pastor Daniel. Creio que vai ser mais um culto abençoado. Isso é a expectativa, né, do nosso Daniel Carneiro. Pastor Daniel, conte-nos rapidamente, né, a sua caminhada cristã até a chegada ao ministério, e quantos anos de ministério o senhor já está exercendo aí em Manaus? Meu amigo pastor, como o senhor falou, né, eu sou pernambucano, filho ali da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco, onde tive a minha infância, adolescência, juventude ali em Pernambuco. Aos 25 anos, casei, né? Já estou casado há 22 anos, minha esposa Débora. No ano de 2000, viemos para Manaus, um plano de Deus. Chegamos aqui em Manaus, né? Estava aquele movimento, entramos na Assembleia de Deus Tradicional. Já estamos há 20 anos aqui em Manaus, já estamos 11 anos pastoreando. Hoje estou no setor 24, passamos pelo setor de número 15, setor de número 12, qual o senhor foi pastor, né? Foi difícil ali substituir a Vossa Excelência no setor 12,
Mas pela graça de Deus nós conseguimos ali. Ficamos no setor 12, agora estamos aqui no setor de número 24, operando com a obra do Senhor, fazendo a obra de Deus, dando o nosso melhor sempre, porque Deus, Ele merece o nosso melhor, né? Sirvo a Deus desde a minha infância, né? E estou lutando aí para chegar no céu e ver Jesus. Essa é a nossa maior esperança, né, pastor? E daí, desse período de quarentena, tivemos uma mudança drástica, né, no que é relacionado a culto presencial nas nossas congregações, devido a esse contágio massivo no mundo inteiro. E nós passamos a transmitir os cultos. Eu creio que em Manaus também entraram no mesmo sistema de transmissões, né? E as dificuldades, elas vêm principalmente para as igrejas que estão no aluguel. Eu sei que não é fácil, o pastorado em estas situações, eles exigem mais dos nossos joelhos do que das nossas mãos, né? Então, acreditar através da oração intercessória que tudo isso vai passar. Nós temos também já Elxenara Rodrigues Eligê Lira, lá de Portugal, está assistindo, né? Também o Hudson Pimentel, que também está conosco já sintonizado aqui. E eu peço aos irmãos que sigam compartilhando, porque não vai tardar já para entrarmos na ministração da palavra de Deus, que com certeza vai trazer um tema que seja também palpitante aos nossos corações, e esperamos em Deus que os irmãos que estão conectados e aqueles que irão conectar-se, com certeza virão a ser edificados através da poderosa palavra de Deus. Então, hoje, pastor Daniel Luiz estará com essa grande oportunidade. Nós vamos ficar atentos aqui nos pedidos de oração, tá? E ao final, nós vamos estar realizando essas intercessões que, porventura, venham a ser escritas aqui na nossa página ou através do Facebook. Lembrando aos irmãos que você pode acompanhar-nos através da nossa página web, que é Assembleia de Deus Tradicional, AD Tradicional, em Bolívia.com, e também na página do Facebook AD Tradicional em Bolívia, e através das páginas de compartilhamento, a minha página, a página do Anderson, a página do Odisseu, a página da Inara, a página da minha esposa, enfim. Irmã Sônia Rodrigues está assistindo pelo YouTube? Está passando pelo YouTube? Não? Eu acho que é pelo Facebook que eles estão assistindo, ou assistindo pelo aplicativo, pode ser também. Acredito assim. Tá? Deus abençoe abundantemente a todos. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Então, vamos sem mais delongas, como diz o irmão Ediel, sem mais delongas, né? O púlpito virtual da Assembleia de Deus Tradicional está agora com o pastor Daniel Luiz. Eu vou sair aqui do vídeo, né, e o pastor Daniel Luiz fica à vontade para fazer a sua transmissão da palavra. Lembrando que se o senhor tem o telefone aí do lado que está pelo Facebook, tem um retardo de 20 segundos, tá? O senhor vai falando, aí com 20 segundos é que vai entrando, é o famoso delay, tá bom? Então, pastor Daniel, em nome do Senhor Jesus, deixo agora à sua disposição. Deus o abençoe. Amém, meu pastor. Obrigado. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Para mim é uma honra estar participando desse culto online, né? Junto aqui com a igreja, a Assembleia de Deus aí em Bolívia, né? Com meu amigo, o pastor Rony Reis, a sua família e também a minha família. Sempre quando eu estou aí em Bolívia, eu tive a honra de estar aí com os irmãos, sou muito bem recebido.
tanto pela família do pastor Rony, quanto também pelos irmãos aí em Bolívia. Eu gostaria de trazer um tema atual. Eu orei a Deus esses dias, desde que o pastor Rony fez esse convite. Eu venho orando, venho estudando alguns temas, e Deus colocou esse tema no meu coração, que é para falar sobre família. A família, ela tem sido atacada ferozmente pelo adversário das nossas almas. A família tem sido atacada dia após dia, não só de hoje. Desde a criação, quando Deus criou o homem e a mulher, o inimigo, nosso adversário, ele tem atacado a família. Mas nós temos um Deus grande, temos um Deus poderoso, temos um Deus que está conosco, temos um Deus que tem ajudado a cada um de nós, e nós temos vencido. Eu fui criado, eu fui instruído, né? E a família, ela é a célula máter da sociedade. A família é a célula central da igreja. Pode até ter família, né? Sem igreja, ou sem congregar, ou sem Jesus. Mas não existe uma igreja sem família. A igreja é composta por família. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por essa honra. Trarei o tema é o plano de Deus para a família. Baseando-se ali, eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia, aquele que tem Bíblia também no celular, abra a sua Bíblia. No primeiro livro da Sagrada Escritura, Gênesis, capítulo 1, versículo 26, e o versículo 26, 27 e 28. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus a criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse-lhe: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Nós louvamos a Deus. A intenção de Deus sempre foi e sempre será que a família seja abençoada. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. A intenção de Deus é que o homem dominasse, é que o homem realmente ocupasse o seu lugar na criação. Mas, infelizmente, todos nós sabemos que o homem pecou, a mulher pecou, e com isso veio a degeneração em toda a raça humana, em toda a criação. Mas Deus, como é um Deus poderoso, um Deus onisciente, um Deus onipotente, um Deus onipresente. É um Deus que fez um plano com essa família, e essa família deveria lutar, crescer e multiplicar. Essa foi e essa é a intenção de Deus. Não sei se os irmãos estão me ouvindo bem, né? Os irmãos estão me entendendo bem, eu estou falando. Qualquer coisa, o pastor Rony aí dá o retorno aí, como é que está aí, está saindo bem. Então, meus amados irmãos, vamos fazer uma oração. O pastor Rony já fez, eu queria fazer outra oração, para que Deus nos dê graça e conhecimento, para que possamos ministrar esse estudo. É um estudo que eu trago para os irmãos, um estudo que nós
estudamos ali na Assembleia de Deus em Pernambuco, fizemos alguns rascunhos. Queria trazer para os irmãos aqui hoje esse estudo. Casamento é uma coisa séria, né? Os jovens que estão me ouvindo, orem para casar, esperem em Deus. Sempre esperando em Deus para que o Senhor faça o melhor na sua vida e você seja abençoado em nome de Jesus. Pai querido, nós te damos graça, eu quero te agradecer pelo privilégio de estar aqui. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida do pastor Rony, pela vida da sua família. Eu sei, Pai, que não é fácil, que Tu és um Deus que está conosco, mas Tu é um Deus da família, o Deus da igreja, o Deus desse mundo. Senhor, nos dá graça, nos dá a Tua palavra, que possamos transmitir, Senhor, e que alcance vidas, e que haja salvação nos lares, que lares nesta manhã possa ser mudado e modificado pelo poder do nome de Jesus. Meus amados irmãos, queria começar aqui com a introdução que diz assim: a família é uma instituição divina, pois ela foi planejada e instituída pelo próprio Deus. No entanto, ao longo do tempo, ela tem sido criticada e menosprezada pela sociedade moderna, atacada pelo inimigo e corrompida pelos homens, trazendo ou fazendo com que ela se distancie dia a dia dos propósitos divinos, trazendo sérios prejuízos à sociedade. Por que o adversário, irmão, tem tanto interesse em destruir a família? Por que o adversário tem tanto menosprezo pela família? Porque ele sabe que uma família bem estruturada, teremos uma sociedade bem estruturada. Porque ele sabe, se tivermos filhos obedientes, teremos filhos tementes às leis e os padrões morais e sociais dentro da sociedade. Por isso que há um ataque feroz contra a minha família e contra a sua família. Projeto tem sido aí, né, arquitetado contra a família. Os irmãos têm acompanhado isso nas redes sociais. O ataque do adversário contra a família é feroz e ele não para de atacar a minha família e a sua família, a minha casa e a sua casa. Nós temos um Deus que diz lá no Salmo de número 24, que diz que a terra e a sua plenitude, e tudo que nela há, pertence a Ele. Então, cremos que Deus tem um domínio de todas as coisas. Deus tem um domínio de tudo e de todos. Eu sempre gosto de uma frase que diz: Deus no controle, a vitória é certa. Então, deixe Deus entrar no controle da sua família, no controle da sua casa. Deixe Deus fazer, né? Que Deus não seja hóspede, mas que Deus seja morador, que Deus seja realmente habite dentro do seu lar, dentro da sua casa. Nós temos alguns temas aqui. O primeiro tópico nós vamos tratar aqui, o plano de Deus para a família. Diz assim: portanto, vejamos que o plano de Deus para a família e como aplicá-los em nossa vida. Vamos ver o plano de Deus para a família, no primeiro tópico, né? E como aplicar esse plano na minha vida e na sua vida. Antes de casar com a minha esposa, nós estamos há 22 anos, hoje pai de 2 filhos, o Daniel Júnior, a Damares, e nós temos, quando ainda jovem, tínhamos estudo sobre namoro, sobre noivado e sobre casamento. Há alguns questionamentos hoje, alguns dizem: para que esse estudo para namoro?
É para o jovem cristão aprender, né, dentro da palavra de Deus, o namoro cristão é um namoro diferenciado do mundo. Essa é a intenção bíblica e esse é o ensino que eu aprendi ainda na minha juventude. Para que estudo para noivo? Para o noivo aprender, né, a dificuldade do casamento. Quando casar, virão as dificuldades, virão os enfrentamentos. E aquele que está balizado dentro da palavra, eles vão vencer, vão lutar e vão conseguir vencer os obstáculos. Porque há pessoas que pensam, casamento, casei, acabou os problemas. Casei, acabou as dificuldades. Não, continua os problemas. Continua a dificuldade, continua as lutas. Mas Deus está conosco para nos dar vitória. As dificuldades elas foram criadas para serem vencidas. Mas como um casal cristão ou um casal não cristão, espero que os casais que ainda não aceitaram Jesus, escute, que Jesus morreu por você e quer salvar a sua vida. Como vamos enfrentar? O provérbio diz que o cordão de 3 cordas não, ou de 3 nós, né, não se quebra facilmente. Uma corda de 3 nós não se quebra facilmente. Então, o casal cristão, o centro do casamento, irmão, deve ser Jesus. Se eu fizer algo com a minha esposa, eu vou ter que fazer uma pergunta. Será que Jesus está se agradando disso? Será que Jesus fica feliz com isso? Eu sei que os casamentos têm os enfrentamentos. Mas eu quero dizer para você hoje que você consegue vencer em nome de Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, que me escutam, que estão me ouvindo agora, eu falo para os irmãos que nós estamos numa luta diária, mas que Deus vai fazer você e eu vencer. Ativa. Porque Jesus está conosco. Apareceu aí, pastor? Estão me vendo? Glória a Deus. Então vamos lá. Primeiro, o plano de Deus para a família. Os irmãos estão me ouvindo aí? Pastor Rony, está me ouvindo? Amém. Obrigado. Deus abençoe. Qualquer coisa aí, o Senhor dá um aviso aí. O plano de Deus para a família, né? Primeiro, o plano de Deus quanto à salvação da família. Ao termos a Bíblia, nós podemos observar claramente o plano de Deus para a salvação da família. Por exemplo, os irmãos acompanham na sua Bíblia aí. Os irmãos vão ver a preocupação de Deus com a família. Do Antigo Testamento, no Novo Testamento, a preocupação de Deus com a minha casa e a sua casa. Abra a sua Bíblia aí. Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Os irmãos vão ver, registrar na Bíblia, dizer assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Então, Deus disse a Noé e deu a ordem a Noé a construir a arca. Todos os irmãos sabem dessa história, todos os irmãos já leram sobre a construção da arca e a ordem dada a Noé para que ele construísse uma arca para que o povo entrasse na arca, para que o povo fosse salvo do dilúvio. Deus enviaria o dilúvio. Então, a ordem de Deus, bons irmãos, bem entender aqui, olha. Depois disso, o Senhor Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo. Ele disse: eu tenho visto, Noé, que tu és um homem justo. Então,
ensina a tua casa, mostra para eles a necessidade deles entrar na arca. Eu sei que muitos pais cristãos têm lutado, né? Às vezes também até filhos, os pais não são evangélicos, mas têm pregado, têm ensinado, têm dito para os seus pais e os pais para os filhos que ainda não são evangélicos, que eles precisam aceitar Jesus como Salvador e entrar também nessa arca. Porque assim como aconteceu nos tempos de Noé, Deus também fez uma promessa, não é? Que também destruiria este mundo, mas aqueles que permanecessem fiel a ele, aquele que permanecesse fiel a Deus, Deus tinha um livramento para eles. Então, os irmãos, vê claramente aqui a preocupação de Deus com a família. Isso não é entre a tua e a tua casa. Vocês devem entrar na arca. A tua família, Noé, tem que ser salva. Então, a preocupação de Deus com a família, irmão, é patente. Porque Deus, ele constituiu a família, e a família que deu, né? Quando Deus disse, Abraão, multiplicai, né? Adão, multiplicai, né? Frutificai. Essa foi a ordem. É isso que nós cremos e que nós ensinamos. Há outro ensino aí, né? Nós não vamos entrar nesse outro ensino, porque eu quero falar sobre família, não quero falar sobre o ensino que há, que o homem foi criado, da evolução. Nós não cremos assim, nós cremos que Deus criou o homem e a mulher, que Deus criou os céus e a terra. Nós cremos assim e ensinamos dessa natureza, como diz a Sagrada Escritura. Então, nós vamos ver logo a preocupação de Deus com a família. Quando Deus fez Adão e Eva, Deus disse, vocês vão multiplicar, vocês vão crescer, vocês vão progredir. Mas veio o inimigo, né? Conversou com a mulher com o homem, e houve o que aconteceu, que todos sabem. O ataque ali na família, no primeiro casal, e esse ataque continua até hoje. Mas o sangue de Jesus tem poder. A minha família, a sua família é vitoriosa em nome de Jesus. Vemos também no caso de Abraão. Gênesis capítulo 12, os irmãos abram sua Bíblia aí. No versículo 3 diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Deus deu a ordem a Abrão, o nome dele ainda era Abrão. Os irmãos sabem, Abrão significa pai exaltado, orgulhoso. Depois Deus muda o nome dele para Abraão, pai de nações, pai abençoado. Então veja bem, meus irmãos. Alguém pode perguntar, mas Deus deu a ordem para ele sair da sua terra e da sua parentela, por quê? Mas Deus diz aqui que as famílias, até a família dele, quando saiu, também seria abençoado, porque Deus tinha um plano na vida de Abraão, e todas as famílias seriam abençoadas através da vida de Abraão. Mas nós queremos frisar aqui a preocupação de Deus com a família. A ordem foi abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te abençoarem, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A preocupação de Deus com a família. Famílias abençoadas, família próspera. Deus sempre se preocupou com a família. E o adversário sempre se preocupou em destruir a família. Mas Jesus está conosco. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora das tribulações, das aflições e das lutas diárias. Outro ponto é, falando sobre família, o cuidado de Deus com a família, é a família de Ló. Ló
nós vemos registrado, né, Gênesis capítulo 19, versículo 1 e 15, a ordem para Ló era que ele saísse ali de Sodoma. Sodoma seria destruído. O anjo pega a mão de Ló e diz: pega tu e a tua casa, a tua família, vão sair daqui. Eu quero livrar vocês dessa destruição. É isso que Deus quer fazer conosco, livrarmos da destruição, da imoralidade, do pecado, do erro. A intenção de Deus é que a família seja abençoada, em nome de Jesus. A intenção de Deus é que a minha casa seja bênção. A intenção de Deus é que a sua casa seja abençoada. A intenção do inimigo sempre foi e sempre será destruir a família. Por isso que leis têm sido votadas aí por pessoas sem moral e sem conduta nenhuma para destruir nossos filhos, as nossas crianças, os lares. Mas o sangue de Jesus tem poder. A vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa. Então Deus livrou a família de Ló. Deus livrou, né, uma mulher que tinha uma vida de prostituição, uma vida errada. Raabe. Deus se preocupa com você também. Talvez você diga, meu amigo, você que me escuta, né? Você talvez tenha uma vida totalmente errada. Mas eu quero dizer para você que Deus enviou Jesus e morreu por você. Raabe era uma mulher com a vida totalmente errada e distanciada dos caminhos do Senhor. Nós vemos no livro do profeta Josué, no livro de Josué, né, no capítulo 6, no versículo 17. Josué 6 e 17. Abra sua Bíblia aí, por favor. Josué 6 e 17 diz assim: porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente, a Bíblia diz aqui, ó, somente a prostituta Raabe viverá. Ela e todos os que com ela estiverem em casa. Porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Raabe, com certeza, tinha ouvido falar dos feitos, das grandezas de Deus, das vitórias de Deus. E quando aqueles espias entraram ali em Jericó, né, Jericó é destruída, Raabe é salva. Por que Raabe foi salva? Porque Raabe reconheceu que estava vivendo uma vida errada e distanciada de Deus. Raabe reconheceu que aqueles homens, aqueles espias que ali estavam, eram homens de Deus e livrou eles, crendo, né, naquilo que eles falaram, crendo que eles eram homens de Deus, e Deus livrou aquela mulher e fez da vida daquela mulher uma nova história. Deus mudou a vida de Raabe e a vida da sua família. Então, cremos, irmão, e vemos a preocupação de Deus com a família. Vemos a preocupação de Deus com todos, não só comigo. Porque o que faz separação do homem com Deus é o pecado. Estou te ouvindo, perfeito. Meus irmãos, houve uma falha outra vez aqui na transmissão. Nos perdoe aí, vamos voltar outra vez, no nome de Jesus, e vamos continuar com o estudo sobre família. Por favor, comparte outra vez aí para que venhamos alcançar os irmãos que com certeza se desconectaram, tá? E vamos continuar com o pastor Daniel Luiz. Pastor Daniel Luiz, perdoe-nos, foi uma falha aqui, mas pode continuar agora. Glória a Deus. Então, meus irmãos, voltando, né? Nós estamos falando aí o plano de Deus para a família, né?
Vamos continuar falando sobre o plano de Deus para a família. Estamos no primeiro ponto, que fala sobre o plano de Deus para a família. Vimos o plano de Deus na vida de Noé, da família de Noé. Vimos também na vida da família de Abraão. Vimos também na família de Raabe. Agora vamos ver aqui a preocupação de Deus com a família também. O plano de Deus para a família também na vida de Lídia. Lídia. Capítulo Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia aí, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14 e o versículo 15. Versículo 14 e o versículo 15. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus. Nos ouviam e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois foi batizada ela e a sua casa, e nos rogou, dizendo: se haveis julgado-me que seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Nós vemos a preocupação de Deus com a família. Essa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, né? Dizem os estudiosos, uma grande comerciante, né? Mulher bem estruturada financeiramente. E ouvia Paulo falar e ensinar. Diz a Bíblia, e foi batizada ela e a sua casa, ou a sua família. Vemos também em Atos dos Apóstolos, o carcereiro de Filipos. Atos capítulo 16 também, versículo 31 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor. Né? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Os irmãos sabem a história. Estava lá preso Paulo e Silas naquela masmorra ali, naquela prisão. E à meia-noite, Paulo e Silas louvavam ao Senhor e Deus abriu os cárceres, quebrou os grilhões. Mas eles permaneceram ali na cela, pregando o evangelho. E muitos, creio eu, que estavam ali, aceitaram Jesus como Salvador. Estava ali o carcereiro, que guardava o cárcere, né? E ele quis se matar. E Paulo disse: não faça tal, que nenhum de nós escapamos. E o carcereiro perguntou: o que é que eu faço para ser salvo? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então vemos a preocupação de Deus com a família. Portanto, precisamos reconhecer que quando Deus planejou a salvação do homem, a família também fazia parte desse grande projeto. Quando Deus planejou a salvação do homem, a família faz parte desse projeto. A minha família e a sua família pertencem a Deus. A minha casa e a sua casa pertencem a Deus. Então, Deus, a vontade de Deus é que toda a família aceite Ele como Senhor e Salvador das suas vidas. Por isso que o adversário ataca tanto a família. Mas nós estamos aqui, irmãos. A igreja está aqui. Eu sempre digo, nós não somos de partido A, de partido B. Nós defendemos a família, nós defendemos a moral, nós defendemos os bons costumes, né? E nós não aceitamos aquilo que é contrário à família, aquilo que vem destruir a família, nós não podemos aceitar, irmãos. De forma alguma é isso aí. Infelizmente, vemos algumas pessoas, até às vezes cristãos, que vai para um lado totalmente contrário à Bíblia Sagrada. A Bíblia, para nós,
é a nossa regra de fé e prática, é a Bíblia Sagrada. Então, por isso que defendemos a família, defendemos os bons costumes, defendemos a moral. Defendemos aquilo que está escrito na palavra. Tem pessoas que não creem na Bíblia. Você tem um direito de não crer. Não entendo, é um direito seu. Mas fazer que eu seja contra a família, que eu seja contra aquilo que está escrito na palavra, aí é querer demais, né? Mas vamos continuar aqui. Deus tem um plano com a família, Deus tem um plano na sua casa, Deus tem um plano com este mundo. E a família está incluído nisso aí. Incluído. O outro ponto que queríamos tratar aqui é o plano de Deus quanto à preservação da família. Quando estamos falando da preservação da família, é importante que todos saibam que estamos falando do ponto de vista físico e existencial. A família é considerada a célula mais da sociedade e, consequentemente, da igreja. Por isso temos o dever, irmão, de lutar e investir pela preservação da família. Porque somente assim o plano de Deus será realizado. Temos que preservar a família, temos que defender a família. Temos que defender a vida. Vemos aí muitos ataques contra a família, ideologia de gênero e tantas outras coisas. O pastor Rony pode falar melhor do que eu nesse assunto, né? Um assunto que devemos tratar. Devemos defender a família. Felizmente, alguns de nós, até às vezes, homens que se dizem homens de Deus, contra a família, contra os lares, muitas vezes, a favor do aborto. Pelo amor de Deus. E Deus tenha misericórdia da nossa vida, viu, irmão? Mas ainda creio que ainda há homem de Deus nessa geração. Eu não vou dizer, como disse um certo pregador, que não há mais homem de Deus, a geração acabou. Não acabou nada. Quando Deus usou Elias, e Elias disse para Deus, só eu fiquei, todos me deixaram. Deus disse para Elias, tu te engana. Ainda separei, Elias, 7.000 que não se contaminaram. Eu creio que ainda há homem de Deus, eu creio que ainda há uma geração de Deus. Eu creio que ainda há homens compromissados com a palavra de Deus e com Deus da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda creio nisso. Porque se eu deixar de crer nisso, irmão, na Bíblia Sagrada, se eu deixar de crer que Jesus é o Senhor, se eu deixar de crer que Jesus fez e criou a família, foi Deus que criou, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas nós vamos continuar defendendo o que Deus fez, defendendo a família. Bom, desculpe que a gente fica emocionado. O Espírito de Deus habita dentro de mim, dentro de você. Nós temos intimidade com Ele. Por isso que eu digo para você hoje, vamos preservar as famílias, defender aquilo que é correto, defender o que a Bíblia diz, o que é certo. Vamos defender a palavra de Deus. Vamos defender o Deus da palavra. Pessoas afrontando Deus vergonhosamente. Mas nós estamos aqui para dizer que Deus é o Senhor do Brasil, que Deus é o Senhor do mundo, que Deus é o Senhor de toda a terra. Amém, irmãos?
Glória a Deus. Vamos voltar aqui. Então, o plano de Deus para a família continua. O plano de Deus quanto à preservação da família. O plano de Deus quanto ao bem-estar da família. Lendo a palavra de Deus, vemos que os seus planos são bons, perfeitos e agradáveis. Como disse o Senhor, através do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11. Sendo assim, o que Deus deseja para cada família é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Abra sua Bíblia aí, né? Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, e no versículo 11. Glória seja dada ao nome do Senhor. Abra sua Bíblia. Se tiver a Bíblia, está no seu celular, leia. Né? Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Então, o pensamento de Deus é um pensamento bom, de paz e não de mal, para a família, para o meu lar e para o seu lar. Né? É a preservação da família. Hoje as pessoas, né, a união de Deus foi Adão e Eva, não Adão e Ivo, Adão e Eva. Né? Para que se multiplicasse, para que crescesse. Dois iguais, irmãos, não podem multiplicar. Mas que Deus tenha misericórdia da minha casa e da sua família. Vamos defender aquilo que a Bíblia nos ensina. Aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Segundo ponto, o plano de Deus para o casal. Agora vamos falar de casal. Vamos falar de família, agora vamos falar para casal. Qual o plano de Deus para casal? Qual é? Vamos ver. Ao instituir o primeiro matrimônio, Deus fez o primeiro matrimônio no Éden. Deus tinha um propósito para aquele casal. Propósito esse que deve ser observado também pelos cônjuges dos dias atuais. Qual era o propósito, irmão? Primeiro, unidade do casal. A unidade do casal é vista, né, com tanta importância que as Escrituras dizem que os cônjuges serão uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Segundo, a satisfação do casal. Os casais que estão aí, me escutem. Não vou entrar em pormenores, mas os irmãos vão me entender o que eu estou falando. O relacionamento marido e mulher contribui para que um e outro se complete e se realize como casal, buscando promover a satisfação que Deus desenhou para os cônjuges. Ressaltaremos pelo menos cinco aspectos em que os casais podem promover e desenvolver a satisfação conjugal. Isso foi um estudo que nós tivemos alguns anos atrás, 2007 ou 2008. Esse estudo que eu estou aqui trazendo para os irmãos com algumas anotações. Nós vemos qual é o primeiro aspecto. Primeiro, aspecto amoroso. O esposo honre a sua esposa, a esposa honre o seu esposo. Tem que haver amor. Amor nos casais. Então, meus amados irmãos, nós temos que, o casal ele tem que se amar, tem que se respeitar, tem que honrar o outro. Então, meus irmãos, primeiro aspecto, um aspecto amoroso. Segundo aspecto espiritual. O casal cristão, quando for fazer algo, tem que combinar. Porque diz a Bíblia, irmão, se não houver combinação, até nas nossas orações, nas nossas petições, no nosso voto, não vai ser respondido. Vemos também o aspecto emocional. A mulheres e a homem que precisa de ajuda emocional. É aí que entra, que a Bíblia diz, a auxiliadora, a ajudadora, a mulher companheira.
Me lembro de uma história que contava meus pastores, né? O saudoso pastor Edson contou uma vez que tinha um pastor que estava enfrentando uma grande luta no campo que ele foi, que os irmãos pararam de contribuir, pararam de dizimar, pararam do dia para da noite para o dia, pararam de ajudar a obra. Não, pastor, é a obra de Deus. Então veja bem, e esse pastor está passando uma grande luta. E esse pastor disse, eu vou desistir de tudo, vou entregar tudo, eu não aguento mais. E a mulher dele orou a Deus, disse, como é que eu vou falar com meu marido, Senhor? Me dá aí uma estratégia, me dá um plano para falar com ele. Porque ela conhecia o marido dela como um homem de Deus, homem de oração, homem que não baixava a cabeça. Mas há momentos, irmão, que nós somos homens também. Eu sou homem, você é homem. Você que me escuta também é uma mulher, uma jovem, não sei que está me escutando. Nós temos a nossa dificuldade. E precisamos muitas vezes de alguém. Porque às vezes alguém olha para nós, acha que a gente, né? Até Deus, não somos. Deus só há um. Deus só tem um. Deus, ele não dá a sua glória a outrem. Nós somos pessoas de carne e osso. E essa mulher viu o seu esposo ali abatido, viu o seu esposo ali desanimado, e ela disse, Senhor, como é que eu vou falar com ele? E ele saiu, e quando voltou, a mulher recebeu ele, a sua esposa, toda de preto, vestiu uma roupa preta, uma roupa de luto. E quando o marido olhou, disse, minha mulher, o que aconteceu? Agora pronto, Jesus. Poxa, já não baixa a vida, já não baixa os problemas, agora minha esposa está assim. O que aconteceu, mulher? E a mulher olhou para ele e disse, meu esposo morreu. E ele disse, mas seu esposo sou eu sou seu esposo. Não, meu esposo morreu. Mulher, eu sou seu esposo, eu sou teu esposo, eu sou teu marido, mulher. O que está acontecendo? Meu esposo morreu. E ele perguntou, por que teu esposo morreu? Disse, porque meu esposo era um homem de oração. Meu esposo era um homem de coragem. Meu esposo era um homem que falava com Deus e Deus abria as portas. Deus respondia a ele, esse era meu esposo. Sou eu? E ela disse, não é você. Meu esposo não se entregava. Olha, homem, Deus é contigo, Deus quer te dar vitória. Ela falou para ele. E ele começou a chorar. Olhou para a mulher e disse, então vamos orar agora, meu amigo. Vamos orar, entrar nesse quarto. E vamos só sair daqui quando Deus nos der uma resposta. Eu não sei o que você está passando no seu lar. Eu não sei o que você está passando na sua casa, na sua família. Mas ore, clame a Deus. E Deus vai te dar a resposta e vai te dar a vitória. E começaram a orar. De manhã chegou um grande empresário batendo na porta, batendo na porta. E disse, aqui é que mora o pastor tal, fulano de tal. Ele desceu, o pastor desceu, foi atender. Disse, o que é que o senhor quer, senhor? Você está batendo na porta, quase quebra a minha porta. Eu estou conversando com Deus. Ele disse, olha, senhor, é aqui que mora o pastor fulano de tal. Ele disse, sou eu, pastor. Ele disse, olha, eu não dormi por sua causa. Eu tinha guardado o dinheiro, Deus me abençoou muito, tinha guardado um valor e estava pedindo a Deus a quem dar e quem entregar esse dinheiro. E a voz dizia, vai lá na rua tal, na casa de fulano de tal, o pastor tal, o nome dele é tal, né? E dá esse dinheiro para ele, que o meu filho está precisando na obra. Ele começou a chorar. Porque Deus ainda faz, Deus ainda escuta nossas orações. A sua família é de Deus, a sua casa é de Deus. Seus filhos é de Deus. Pastor, estou passando uma luta com meus filhos. Entrega ele a papai, irmão. Xaramanto e sonda queimante. Entrega ele a Jesus. Entrega a tua família a Deus. Você vai ver Deus fazer prosperar a tua casa e a tua família. Porque Deus é poderoso. Quando eu estou chorando, eu sou assim mesmo, irmão. Eu choro mesmo, não tenho vergonha disso.
Eu tenho Jesus no coração. Eu sou templo e morada do Espírito Santo do Senhor. A família no aspecto social, a família no aspecto sexual, tenha prazer, tenha honra, dê à sua esposa, dê ao seu esposo aquilo que Deus mandou você fazer. Não faça barganha, não faça troca. Isso não pertence a Deus, isso não é de Deus. Em nome de Jesus. Meus amados irmãos, outro propósito de Deus foi a procriação. Nós possamos procriar, crescer e multiplicar. Né? Terceiro, a hora está passando. Terceiro, plano de Deus para os pais. É que os pais sejam uma bênção. Os pais sejam abençoados e abençoem os filhos. A formação espiritual, o plano de Deus para os pais, abrange pelo menos 3 aspectos. Formação espiritual. O pai é responsável a ensinar os seus filhos, não é a sociedade, não é o colégio, a professora do colégio. Ela vai ensinar, né, as matérias, né, da área que ela ensina, português, ou matemática, ou ciência, mas a conduta moral, a conduta espiritual, é você que forma no seu filho, é você que faz isso. Vemos aqui a formação espiritual, os princípios pré-determinados por Deus para os pais, pode ser observado em alguns trechos da Bíblia. Vemos em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 ao 9, onde o próprio Deus delega aos pais a responsabilidade pelo ensino, né? E inculcarás a teu filho, ensinarás, deitado, sentado, andando, trabalhando, você deve ensinar. Esse é o costume do povo judeu, esse também deve ser o nosso costume, ensinar. Como é que o filho, irmão, vai ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus se não vê nos pais tal referência? Às vezes, vê a referência, ainda não querem ser, e quando não vê? Mas que Deus nos dê graça para que possamos ajudar. Efésios capítulo 6, versículo 4 diz: mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Temos aqui uma orientação que nos faz entender que os pais, e não a igreja ou a escola dominical, é que tem a maior responsabilidade no ensino aos filhos, irmão. Eu me lembro quando eu era criança, quando eu ia para o culto, minha mãe dizia, olha, tome água em casa, viu, meu filho? Faça o que der fazer em casa, porque lá na igreja você não vai poder estar andando para lá e para cá, não. Lá é a casa de Deus, ela dizia. Lá é lugar de adoração, meu filho. Quando você chegar na casa de Deus, você vai lá, se ajoelha, ora. Às vezes a gente vê muitos pais hoje não ensinam mais isso. Os filhos. Eu era criança, quando você chegar lá, a primeira coisa que você tem que fazer quando entrar na casa de Deus é dobrar o seu joelho. E eu questiono, mamãe, eu sou uma criança, não sei nem orar. Diga pelo menos obrigado a Deus e se levante, mas se ajoelhe. Na casa de Deus, você deve orar, deve se ajoelhar. Eu sei, irmãos, que a criança, talvez tenha pedagogos aí e conhece melhor do que eu essa área, eu sei que a criança não é um adulto. Eu sei que a criança, ela quer brincar, ela quer rir, ela quer se divertir nas igrejas, dentro daqui de um projeto pedagógico, né? Lógico. Mas temos que ensinar ela a orar. Lógico que ela não vai fazer uma oração como o pastor Rony, 2 horas, né? 1 hora, meia hora de oração, é uma criança, mas você tem que ensinar ela a chegar na casa de Deus e se ajoelhar. Minha mãe ensinou isso, mas meu filho, você chegar na casa de Deus, você deve orar. Eu disse, mamãe, mas não sei nem orar. Vá lá e diga, Jesus, obrigado pelo dia, obrigado por estar aqui, obrigado. Ela me ensinava a dizer essas coisas. E é uma mulher que muito mal assina o seu nome, mas ela me ensinou a orar e temer e obedecer as coisas de Deus. Né?
é responsabilidade dos pais ensinar. Hoje, muitos pais querem colocar essa responsabilidade no pastor. O pastor não ensina. O pastor... Meu irmão, o pastor, ele dá o ensino bíblico. O pastor, ele ensina. Os professores da escola dominical ensinam a escola. Dá a lição bíblica, mas é dever dos pais implantar nos filhos conduta moral, conduta social, respeitar, né? Devolver aquilo que nem é dele. Eu me lembro, não tive um prazer de ter esses carros de brinquedo grande, bonito, eu que fazia os meus carros, de lata de leite, eu dava meu jeito, né? Nós não tínhamos, talvez você tenha hoje, mas nós não tínhamos tanta regalia como alguns filhos têm hoje, nós não tínhamos. Pelo menos eu não tinha. E um dia achei um carro na rua, um carro bonito, um carro grande, né? Esse carro, talvez os irmãos se lembrem, alguns, aqueles carros que vinha vários bois dentro, né? Carro de boi. E eu cheguei em casa contente com aquele carro. A mamãe disse, onde você achou esse carro? E quem me deu isso aí? Não, mãe, estava na rua. Vá lá, coloca onde você achou. Eu digo, mãe, mas não tem dono. Tem dono. Vá lá e coloca onde você achou. Agora, eu fui chorando, mas fui. Pode ser até uma coisa simples, mas ela estava ensinando ali, aquilo que não é meu, eu devo deixar lá. Aquilo que não me pertence, eu deixo lá. Ela me ensinou isso. Foi ela que me ensinou. Então, a responsabilidade da escola dominical é dos professores, né? Quem tem a maior responsabilidade do ensino aos filhos é os pais. Isso é você. Provérbio, capítulo 4, abra sua Bíblia aí. Né? Abra sua Bíblia no livro de Provérbio, né? Capítulo 4. Provérbio, capítulo 4. Não abra sua Bíblia aí. Provérbio, capítulo 4, versículo 1 a 4. Diz assim: ouve, filhos, a correção do pai, e estais atento para conhecer a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, porque eu era filho do meu pai, tenho, e único, que estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia, retém as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Provérbio 4, versículo 1 ao versículo 4. Provérbio 6, Provérbio capítulo 6, versículo 20. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixa a lei de tua mãe. Amém? Quando os pais deixam de obedecer os valores determinados por Deus, poderão trazer consequências duras e irreversíveis, como foi no meio da família de grandes homens de Deus, tal como Jacó, tal como Eli e tal como Davi. Os irmãos sabem do erro que eles cometeram e pagaram um preço muito grande. Vamos ler, eu acho que dá tempo ainda, né? Como diria o estivesse pregando, depois o pastor Rony não me convida mais, né? Mas vamos lá. Gênesis capítulo 34, Gênesis capítulo 34, versículo 35. Gênesis 34 e 25. Gênesis capítulo 34, versículo 35. É 34, 35 não. Então, nós vemos aqui Deus manda Diná Siquém, né? O encontro de Isaú com Jacó. Jacó prega Siquém, levanta os olhos, né? Nós vemos que Deus é o Deus que está conosco, né? A história dos erros ali de Jacó, se não puder encontrar, no Gênesis 34, versículo 35, não. Deixa eu ver se eu encontro aqui.
tradição de Simeá e Levi. O pastor Rony me ajuda aí, tá? Por favor. Jacó, né? O erro de Jacó, os filhos dele mataram a traição de Simeão e Levi. Os filhos dele mataram todo aquele povo. Não sabe a história, o que aconteceu. A história de Eli, os irmãos também conhecem. A história de Davi, os irmãos conhecem. Os pais são responsáveis também na formação social. Mandamento social e a ordem dada por Deus e constituição da primeira família. É o capítulo 34, capítulo 35. Eles vão ver essa história, né? Jacó errou com seus filhos, né? E pagou um preço. Capítulo 34, capítulo 35. Nós vamos aqui, a história de Eli, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. Gênesis 34. Gênesis 34. 34. Aí todo 34. Onde eles mataram os filhos de Siquém, né, por causa de Diná. Nós estão vendo aí o pastor Rony falar, Gênesis 34, capítulo 34, eles vão ler, né? E Jacó errou aí, né? Apesar que eles fizeram o que fizeram com a filha dele, mas não era para eles fazer aquilo, ter aquela, não pediram a orientação do pai e fizeram o que fizeram. Eli, também os irmãos já conhecem. Vemos 1 Samuel capítulo 2. Obrigado, pastor. 1 Samuel capítulo 2, né? Versículo 12 e o 13. E era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Portanto, o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço, né, do sacerdote, estando-se cozendo as carnes com um garfo de 3 dentes e sua mão. Eles pegavam aquilo que deveria ser oferecido a Deus, eles iam lá e comiam, antes de ser oferecido a Deus. Né? E ali sabia. Às vezes, irmãos, nós não podemos compactuar com o erro dos nossos filhos. Não. Se ele errou, tem que pagar pelos seus atos e pelos seus erros. Ainda que doa, ainda que isso nos machuque, mas tem que pagar pelos erros deles, né? Porque esta é a criação e esse é a vontade de Deus. Nós fomos fazer as coisas corretas, né? Para que Deus nos dê graça e força. Davi também, os pais também são responsáveis pela formação social, mandamento social e a ordem dada por Deus de constituição da primeira família. Deus criou. Esse compromisso é de fidelidade e da proteção do bem comum pela família. Seu próprio favor, a falta de entendimento que a família é obra da vontade de Deus, tem resultado desastroso. Desculpe, irmão, que eu estou tossindo ainda. Então, o pai é responsável pela formação social, os pais também. Né? Cuidados sociais, porque Deus, irmão, Deus que está conosco. Diz aqui, o cuidado físico, os pais devem entender que sua responsabilidade não visa apenas desenvolvimento espiritual dos filhos, né? Não tampouco apenas o lado social, mas deve entender que as coisas funcionam em conjunto. Concluímos que Deus espera de nós, que esperava de Abraão, o nosso pai na fé, cuidar tanto da área social, tanto da área física e também da área espiritual. Amém, meus irmãos? Vamos aqui o último ponto aqui, que é o plano de Deus também para os filhos. Vimos o plano de Deus para a família, o plano de Deus para os pais, agora
vamos ver os planos de Deus para os filhos. O que é que diz? Os filhos também exercem uma função importante no plano de Deus para a família. Vejamos alguns dos seus deveres. Os filhos também têm os seus deveres. Obedecer. A obediência dos filhos aos pais é o mandamento bíblico. Vejamos pelo menos 4 razões para obedecer aos pais. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Colossenses capítulo 3, epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 20. O que é que diz? Diz assim: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Efésios capítulo 6, né? Versículo 1 ao 3. Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Honra teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Isso é um mandamento que muitos filhos não têm cumprido e têm perdido a sua vida muito cedo. Honra o teu pai e a tua mãe, para que teus dias sejam prósperos, para que teus dias sejam felizes, para que teus dias haja prosperidade. É o mandamento de Deus para eu e para você. Tá bom, meus irmãos? É agradável, porque isso é justo para que te vá bem, né? E para que vivas muito tempo sobre a terra. Alguns exemplos de obediência. Jesus, o próprio Jesus, obedeceu aos seus pais. Né? Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 2, né? Do versículo 51. A gente vai já terminar. Capítulo 2, versículo 51. Diz assim: e desceu com ele para Nazaré, e ela e sua mãe estava no coração todas essas coisas. Aí no versículo 52, vai ver, e crescia Jesus em saber e em estatura, em graça para com Deus e para com os homens. Jesus obedeceu seus pais em tudo. Né? Vamos obedecer. A ordem é obedecer. Os filhos obedientes, eles serão prósperos. Amar. O amor aos pais inclui todas as responsabilidades que temos perante ele. Que não podemos honrar os pais e nem amá-los sem honrá-los. O respeito devido aos pais é de grande responsabilidade. Muitas pessoas estão enfrentando problemas familiares exatamente porque não têm noção do plano de Deus para a família. Porém, quando conhecemos o plano de Deus, o propósito de Deus para a família, assumimos o compromisso de colocá-los em prática no nosso dia a dia, estejamos contribuindo para o bem-estar e felicidade do nosso lar. Então, meus amados irmãos, eu agradeço a Deus a rica oportunidade dada por Deus e pela vida do meu amigo, né? Pastor Rony Reis, aí, pastor presidente da igreja tradicional em Bolívia. Eu espero que os irmãos tenham entendido essa mensagem. Se os irmãos não entenderem, depois vão perguntar ao pastor Rony, que ele vai explicar melhor. Obrigado por tudo. Eu espero que Deus tenha falado comigo. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? E nós vemos todo dia, é prova disso, que enfrentamos, o que lutamos, e até muitos cristãos ainda defendendo pessoas que é contra a família, contra os lares. Eu fico triste com isso. Quando vejo nas redes sociais pessoas defendendo pessoas, defendendo uma ideologia satânica e diabólica. Mas que Deus nos dê graça, meu amigo,
e possamos continuar preservando a vida, preservando a família e pregando o evangelho verdadeiro. Obrigado. Amém, pastor Daniel, e aos irmãos que estão conectados. Glória a Deus por esta grande oportunidade. Hoje, o Dia Internacional da Família. Infelizmente, os que estão contra a família saíram de dentro de uma família. É interessante, né? Olha, são coisas assim, vamos dizer, meio paradoxal, mas nós olhamos muitas vezes para uma prostituta, ela pode não ter uma casa, mas ela veio de uma família, entendeu? Então, cada pessoa que nós contemplamos ou nos topamos aí pelas ruas, pelas praças, pelos becos e valados, pode ter plena convicção e certeza de que essa pessoa faz parte de uma família, seja bem estruturada ou não estruturada. Eu vi uma pessoa do movimento LGBT, ZHV, não sei nem quantas letras tem mais, mas para não polemizar, ele dizia o seguinte, que o objetivo deles é realmente desbandalhar a família, ou seja, desfazer a família. Eu não entendo como um pensamento, talvez a gente entenda assim, porque isso são possessões, não há dúvida, né? Pode ter esse raciocínio de dizer, não, nosso objetivo é destruir a família, ou seja, em outras palavras ele está dizendo, nosso objetivo é destruir a minha mãe, é destruir o meu pai, é destruir os meus irmãos, não é certo? Então, essa palavra veio de encontro, sim, com as nossas grandes necessidades familiares, já que a família é a célula-mãe da sociedade. Sem família não há sociedade, sem família não há comunidade, sem família não há nação, sem família não há igreja. Não há igreja, pode ter certeza disso. E nós vivemos em um tempo em que eles tentam de todas as formas fazer com que a família seja banalizada. Coisa horrenda descobriram através, o Odisseu sabe como é o nome desse programa que está por trás da Deep Web, quando um pai comentava com seus amigos dizendo, a minha filha vai nascer e com 3 meses a 4 meses eu já posso aliciá-la sexualmente. Um pai falando um negócio desse. Ou seja, nós estamos vivendo um momento crucial, sabe? E não dá para ficar calado, ainda que a sociedade odierna tente nos calar através da ideologia, nós não temos isso em nosso coração. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos os princípios. Princípio, desde o Antigo ao Novo Testamento, não mudam. Princípios são princípios. São coisas que nós aplicamos em nossas vidas para manter a integridade, principalmente da família, no que concerne a princípios familiares, tanto moral quanto ético. Somos nós sim, os defensores da família. E viva a família nesse Dia Internacional, a todas as famílias dos irmãos que estão conectados, a família do pastor Daniel. Enfim, no nome de Jesus, nosso Deus, Daniel, como você falou, é o Deus da família. A maior instituição criada por Deus não foi a igreja, foi a família. Porque através da família é que existe a igreja. Pode ter certeza nisso. Não sei se os outros teólogos concordam comigo, mas a comunidade cristã é formada dentro desse contexto familiar. Deus nos guarde e guarde as nossas famílias. Pastor Daniel, termine, por favor, orando pelas famílias e dando a bênção apostólica, por gentileza. Vamos orar, meus irmãos. Obrigado, pastor Rony. Obrigado. Pai querido, Deus santo, eterno Deus. Tu és poderoso, tu és grande, Senhor. Pai, o Senhor formou a família, o Senhor formou a minha família e todas as famílias do mundo. Pai, tu levantou a igreja, Senhor, que é constituída por família. Tu levantou cada pastor, cada obreiro, cada crente, para defender, Senhor, as causas santas, para defender, Senhor, aquilo que não podemos barganhar e nem trocar por nada, Senhor. Deus, venha abençoar todos os lares, Pai. Abençoa aquele filho, Senhor, que ainda não te aceitou como Salvador. Que nesta manhã, Senhor, haja salvação nos lares. Que esta manhã, Senhor, haja, Senhor, mudança de vidas, Pai. Pai, aqueles lares, Senhor, que estão sendo destruídos. Aqueles lares, Senhor, que estão, Senhor,
pelo fio, Senhor, para ser acabado, para ser destruído. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos, nós clamamos a Ti, Pai. Vem abençoar os lares, vem abençoar, Senhor, cada esposa. Vem abençoar, Senhor, esposo. Vem abençoar os filhos, os avós, os netos, toda a família, Senhor. Pai, vem abençoar, Senhor, vem derramar o Teu Santo Espírito. Usa-nos, Senhor, como instrumento vivo, Senhor, nesta geração. Eis aqui as nossas vidas, Pai. Eis aqui, Senhor, meu coração. Eis aqui, Senhor, o nosso ser. Usa-nos. Aí tua igreja não pode ficar calada, Senhor. Nós não podemos, Senhor, concordar com aquilo que é errado, com aquilo, Senhor, que vai de contra os teus ensinamentos. Pai, derrama o teu poder, derrama, Senhor, o teu Santo Espírito. Senhor, abençoa os lares, abençoa toda a família, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a família, seja com todo mundo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. A você que esteve conectado conosco, meus parabéns. Você foi abençoado, você foi edificado pela palavra de Deus. Se você sentiu a transformação através do poder da palavra, deixe a sua mensagem conosco, dizendo: pastor, essa palavra veio de encontro ao que eu necessitava, Deus abençoou a minha família, Deus abençoou os meus filhos. Dê o seu testemunho, que Deus abençoe. Nos vemos muito pronto, em nome de Jesus. Pastor Daniel, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe, foi muito bom, em nome de Jesus. Odisseu.